Ele pediu para passar procedimento, que ele deu um branco nele. Só para não ver que ele for fora do intervalo, ele manda. Só a primeira parte. Tá bom? Boa tarde, senhores, senhoras, voltando do intervalo do almoço, né? Nós vamos retomar o julgamento que a gente interrompeu na hora do intervalo, que foi o item 139. Na verdade, começou no item 139, que são os processos da Schenker do Brasil, mas nós estávamos discutindo o processo de número 143. O doutor Salvador já tinha feito o relatório, né, que tinha aquela questão preliminar, que a gente ainda está na questão preliminar, estamos fazendo a discussão da questão preliminar, que eu tenho interesse em colocar em votação primeiro, até por determinação do próprio regimento, que é a questão do alcance da concomitância para os processos da Schenker, que vai abranger toda a lista de processos que a gente já tinha citado no início do julgamento, antes do intervalo. Bom, retornando então, colegas, só para posicionar, por favor. Oi? Sim, doutor Salvador, só para a gente posicionar de novo, sim. Então, só para explicar aqui a questão da concomitância, nos outros casos que são posteriores a 2015, eu coloco isso no meu voto, aqui eu não coloquei porque eu entendi por afastar a concomitância, né? O Supremo Tribunal Federal, ele tem duas repercussões gerais em relação às ações coletivas propostas por associação, tá? Não é sindicato. Quando é por associação, tem dois critérios ou dois requisitos para que aquela decisão da ação coletiva possa ser executada ou utilizada em benefício dos seus associados. A primeira delas é que o associado autorize a ação, que ele se habilite, né, como ele manifeste a intenção de que a associação o represente naquela ação coletiva. Isso já está aqui na folha 168, apresenta com a petição inicial uma tabela de quais foram as empresas associadas que autorizaram a propositura da ação judicial. O outro critério é que a partir de 97, eu não me lembro agora exatamente o ano, que foi quando publicaram uma lei que alterou a lei de processo de ação coletiva, dizendo que no caso de associação, no caso de ação coletiva, a coisa julgada só vai ter efeito na circunscrição territorial do órgão jurisdicional que proferiu a decisão. A ação ela foi proposta no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que é São Paulo e Mato Grosso, e a empresa está localizada em São Paulo, tá? Então, ela é, sim, beneficiária da ação coletiva. Qual foi o critério que eu adotei aqui para aplicar ou não a concomitância? Nós temos aqui uma ação declaratória, que ela tem por natureza dela mesma de atingir fatos futuros, né, e de impedir ou declarar a inexistência de uma relação jurídica para impedir que a Fazenda Pública lavre auto de infração ou execute alguma cobrança num determinado tributo ou numa determinada situação, aqui é uma multa aduaneira, tá? Então, em 2015, eles entraram com uma ação judicial pedindo a declaração de ilegalidade da Instrução Normativa 800 de 2007 e pedindo o reconhecimento judicial da possibilidade de aplicação da denúncia espontânea em casos de multa aduaneira, né, de falta de cumprimento de obrigação acessória, cumprida depois do prazo definido pela lei, mas antes de qualquer atitude ou ato administrativo pela fiscalização, isso querendo a aplicação do artigo 102, parágrafo 2º do Decreto-Lei 3766, e o pedido e a ação toda é específica para que os efeitos da tutela tenham dali para frente, para impedir que a Fazenda realize cobranças e realize autos de infração desta multa aduaneira, por reconhecer a ilegalidade da IN e também por reconhecer a denúncia espontânea quando ele fizer a declaração a destempo. O próprio contribuinte e eu não lembro qual que é o departamento, tem um departamento de controle judicial da Receita Federal que fez um ofício, fez uma manifestação dizendo que essa ação, e eu concordo, tá? Analisando a natureza processual, que essa ação não teria efeitos para o passado, para as ações, para os autos de infração lavrados antes da propositura da ação, porque se assim quisesse o contribuinte, deveria propor uma ação anulatória, né, e não sei se isso é possível por meio de uma ação coletiva, talvez o Breno possa iluminar aqui
e a Semiramis também me dizer se a ação anulatória é possível por meio de uma ação coletiva. Mas, enfim, a ação coletiva, ela tem um outro problema que foi o que a gente discutiu na ação da Semiramis, no caso da Semiramis. Era para saber se a decisão, a coisa julgada, formada nessa ação coletiva, teria benefício ou poderia ser utilizada pelo contribuinte, porque ele não é obrigado, né, obviamente, a executar a coisa julgada, e se a coisa julgada, a decisão, for contrária aos seus interesses, o seu interesse individual como pessoa jurídica, ele pode propor uma ação autônoma. Não forma a coisa julgada quando a ação é contrária ao pedido, né, quando é de improcedência do pedido. Faria a coisa julgada apenas quando é procedente. Então, eu estou afastando, não é por isso, foi isso que a gente discutiu lá naquele outro caso, que como tinha a potencialidade dele usar a coisa julgada, a gente entendeu que havia, então, uma concomitância. Aqui eu estou afastando a concomitância porque o pedido dele é específico, a ação é específica para impedir a fazenda de lavrar auto de infração contra ele, reconhecendo ou declarando a inexistência de uma relação jurídica tributária com um contribuinte em relação ao fisco. Tá? Então, para o passado, para os autos de infração já lavrados, não teria efeito. Foi esse meu posicionamento. E aí, para afastar, então, a denúncia espontânea, eu até aplico a súmula CARF que temos hoje, a 126, dizendo que não tem denúncia espontânea na multa aduaneira, né, no artigo 102 do Decreto-Lei 37. Salvador. Oi. Eu cheguei a olhar a decisão, mas no recurso ele diz que a decisão impede o fisco de exigir. Não é exigir, é lançar. É de lavrar. Essa diferença é importante. Isso. Porque na verdade, a tutela antecipada, ela só reconhece o direito à denúncia espontânea, impedindo a fazenda de lavrar auto de infração. Ah, é isso? Tá. Até podemos confirmar aqui, está na página do processo, na página 121, tá? A tutela antecipada, ela só reconheceu o direito à denúncia espontânea, a ilegalidade da IN, ela deixou para analisar no mérito, tá? Vou até abrir aqui, só para não... O meu fechou aqui também, peraí. 121, eu falei, né? Aham. Os processos não são grandes, não, tá? Eles são bem simples. Opa, aqui, ó. Defiro parcialmente a tutela, antecipação da tutela para determinar que a ré se abstenha de exigir, está falando de exigir das associadas as penalidades em discussão nestes autos, independentemente do depósito judicial, sempre que as empresas tenham prestado ou retificado as informações no exercício do seu legítimo direito de denúncia espontânea. Essa é a parte dispositiva da decisão da tutela antecipada. Mas se a gente for analisar aqui a petição inicial, deixa eu colocar no pedido aqui, folha 168, né? Pedindo em sede de tutela antecipada que Vossa Excelência determine até a decisão final nesse feito que a ré se abstenha de impor penalidades aos agentes de carga pelo descumprimento das obrigações acessórias previstas no artigo 18. Então, ele pede para deixar de impor a penalidade, ou seja, de lavrar auto de infração. Previstas no artigo 18 e 22 da IN 800, tá? E o artigo 107, inciso 4º, a linha E do Decreto-Lei 3766, que é o caso aqui, dada a manifesta ilegalidade da infração, ou ainda sempre que no exercício da denúncia espontânea, reconhecer a denúncia espontânea lá, enfim. E aí depois ele fala, ao final requer a manutenção da tutela antecipada, julgando precedente para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária que permita à União a aplicar e exigir dos associados as penalidades mencionadas. Salvador, em que página? Desculpa, eu não estou conseguindo encontrar o pedido. Está em que página? Página 166. Esse 166 é do processo? Do processo, do PDF. Eu até baixei para o meu... Abre o PDF aí para você ver.
É que as páginas estão... Não, abre o arquivinho do PDF, se você digitar lá o número da página 166, ele já vai para lá. Não, mas o PDF que eu abri aqui, eu peguei errado, então, 166. Da pasta que está com o número 143, na frente. 143? 143, aí o número do processo é final 2013-00, Schenker Decadência. Eu não estou... 2013-00. Não, mas eu tô indo nessa pasta que é do 117 ao 169, tá? E essa pasta só tem 54 páginas, pô. Você está abrindo o PDF errado. Por isso que eu estou te falando, é o 2013-00 final? O nome da pasta está como Schenker Decadência. Schenker Decadência. Eu já entrei nessa pasta. Então, aí você abre o PDF. Isso. Não abre o zipado, abre o PDF. Eu baixei para o meu computador. Não abre o compactado, abre o PDF mesmo. Não, mas o que eu estou abrindo é PDF mesmo. Não estou chegando lá, não. Você conseguiu ver isso, Lisiane? Eu tô abrindo também. Eu tô abrindo, na verdade, o e-processo, que eu não consegui abrir. Eu vou até... Não está aí, será? Será que não copiou? Eu vou até apagar aqui, vou tentar entrar no e-processo para ver se eu vejo. Eu não abri. Vou tentar entrar no e-processo. Eu consegui abrir aqui o PDF, tá? 276 páginas. Isso. Vê a página 165. Consegui abrir aqui. Na página 165. 166, né? Na página 165 tem o pedido 1, pedido A, né? Que era tutela antecipada. E na página 166 tem o pedido D, que é a confirmação da tutela antecipada. Eu consegui abrir aqui, página 166. É isso mesmo, Salvador. É o que você falou. Então ele pede para se abster de impor penalidades, né? É porque o Salvador, sua linha de raciocínio, eu estava até pensando aqui, porque tem uma... Eu lembro quando eu estudei muito essa questão das ações civis públicas, você tem um livro muito bacana, que é o volume 2 do CPC comentado, que é do ministro Herman Benjamin, da Pellegrin, e eu estava buscando aqui nas minhas anotações se eu vi alguma coisa com relação à matéria tributária. Eu sei que o mérito tributário ele não é admissível em questão de ACP. Isso daí eu acho que até já está pacificado, inclusive, nos tribunais superiores, né? E aqui ele também tem aquele, pelo que eu estou vendo, ele fez uso daquele que eles chamam de direito de ingresso, né? Aquele right to opt-in, que eles chamam, né? Mas o que eu vejo aqui, e eu acho que por isso que eu me inclino a concordar contigo, porque ele está, na verdade, falando justamente sobre obrigação acessória, né? Então, assim, não é por bem a gente não está debatendo muito por bem o tributo em si, né? Então acho que isso afasta a questão da concomitância dessas formas que você está sugerindo aqui, né? Mas em algum momento o Salvador, e é isso que está me causando dúvida, o Salvador coloca no voto dele que há um questionamento sobre a legalidade da cobrança, sobre a legalidade da instituição normativa. Isso, da instituição normativa, porque assim, a lei, o decreto-lei, o artigo 107 do decreto-lei 33 diz que a entrega de declaração fora da forma, né, e do prazo definido pela Receita Federal. E a Receita Federal define a forma e o prazo nessa IN 800, que a forma é eletrônica, né, por certificação digital, e o prazo é definido no artigo 22. Então, se ele declarar ilegal o artigo 22 da IN, não tem prazo. Entendeu? Cara, agora eu entrei no PDF, eu não estou conseguindo encontrar de jeito nenhum, cara. Peraí. Porque a própria lei não define prazo. A lei fala assim, multa de R$5.000 pela entrega fora do prazo de uma declaração aduaneira, da informação das cargas. E essa declaração vai ser definida nos termos da Receita Federal, a forma de entrega e o prazo.
A forma de entrega e o prazo estão definidas na IN 800, que é o que ele pede a ilegalidade. E não há prejuízo ao contribuinte também se a gente mantiver, né, o julgado dessa forma, que até porque se posteriormente ele obtiver uma vitória definitiva de mérito, isso daqui, enfim, vai acabar caindo, né? Então, eu acho difícil ele usar a coisa julgada desta ação coletiva para anular um auto de infração constituído antes da ação. Eu acho difícil. Processualmente isso acontecer. Sabe qual é o meu problema com isso? Eu estou aqui em dúvida pelo seguinte, porque a ação declaratória, ela obviamente se refere a uma relação jurídica. Então, a relação jurídica é a mesma, anterior ou posterior, entendeu? Concordo. Então, eu sempre tive na minha cabeça que a declaratória, ela pegava os efeitos para frente e para trás. Não, né? porque tem autorização... é uma relação jurídica específica que está sendo declarada. Mas ela é prospectiva. A ação para você cancelar um auto de infração, que já é um lançamento específico e individualizado de um crédito tributário para um contribuinte, tem que ser por ação anulatória. Não dá para fazer por ação declaratória. Então, isso eu entendi. A questão é assim, a ação declaratória, ela já dá a situação jurídica desse contribuinte em relação a essa multa. Isso é uma coisa. É claro que essa sentença coletiva, ela não tem como desconstituir o auto de infração. Agora, nos processos em que houve impugnação do auto de infração, eu acho que a matéria relacionada à relação jurídica está na ação, sim. Entende? Eu não consigo fazer esse corte que é só no período em que ele não tem auto de infração, ou seja, para frente da sentença, e o para trás tem auto de infração, não iria, porque é a mesma relação jurídica. Eu fiquei nessa dúvida também. Foi se ele deve ou não ser autuado com base nesse dispositivo legal. Então, eu concordo com você no sentido de que a ação coletiva não tem o poder de cancelar um auto de infração, mas uma impugnação pode sacar dessa ação para contestar o mérito desse auto de infração, e aí eu acho que tem coerência. Então, mas aí é renúncia. Uma relação jurídica. Mas aí a ação declaratória implica a renúncia administrativa? Nessa parte comum de discussão, se ele tem que pagar com o mesmo fundamento dessa ação judicial, sim, mas aí o auto de infração tem sempre outras questões que não são concomitantes, né? Que vem sempre com outras discussões, né? Decadência, como bem colocou a Lisiane, não estaria concomitante, entendeu? E é a aplicação mesmo da súmula 1. A súmula 1 fala que a gente tem que conhecer o que não for concomitante. Então, eu entendi seu raciocínio, mas eu tenho muita dificuldade numa ação declaratória de separar efeitos, né? E concordo no sentido de que ela não tem como cancelar os autos, mas o substrato dela em relação ao que é comum na discussão da impugnação ao auto com essa ação, eu acho que daria para aplicar. Eu concordo que a matéria é a mesma. A minha dificuldade aqui é entender que isso é renúncia de discussão administrativa. Porque se ele... a matéria é a mesma, o mérito é a ilegalidade da IN que define os prazos. Desculpa, mas... Salvador, concretamente, a gente já colocou essa situação na sala várias vezes, né? Concretamente, se ele obtiver êxito na ação judicial, o que vai acontecer? Eu acho que nada. Em relação ao auto de infração, em relação à impugnação, nada? Foi isso que eu entendi depois de refletir um bom tempo sobre isso. Foi isso que eu refleti aqui, ó. Tá vendo? Até coloquei. A dúvida que pode surgir está na página 6, último parágrafo. Se a obtenção de uma decisão de mérito, declarando a ilegalidade dos artigos 18 e 22 da IN, formaria coisa julgada suficiente para anular um auto de infração lavrado antes da propositura de uma ação, que é este auto de infração aqui. Creio que a resposta seja negativa, pois a coisa julgada visará preservar os direitos da parte vencedora, conforme os pedidos formulados na ação. E os pedidos formulados na ação é para deixar de aplicar a multa. Enfim. Mas eu acho que isso, impor está tendo uma interpretação muito restritiva. Eu acho que o impor não é só lançar. E ele escreveu impor ali. Aplicar, né?
aqui na página 66 tem impor mesmo. Impor. Eu acho que impor é todo o processo. E ele também está entendendo dessa forma. Não é só lançar. Ele quem? Se você lançar e não cobrar, decai, isso é imposto. A palavra não é mais adequada, não é técnica, mas eu acho que ela não é tão A ação declaratória é aquela ação que com base no provimento da sentença, você já tem a definição sobre a relação jurídica. E, nesse caso, tendo o provimento dizendo para não aplicar esse artigo, isso o contribuinte vai poder sacar isso em qualquer tipo de problema que ele tiver em relação a essa ação. Futuros autos de infração ou autos já constituídos, como matéria de defesa, entendeu? Então, a renúncia no sentido negativo aqui não existe. Por quê? Porque a declaratória está caminhando para dizer que ele realmente não está submetido à aplicação desse dispositivo. A definição, se a gente for ver na doutrina de ação declaratória, é isso, é uma ação que obviamente, os efeitos dela retroagem, porque só tem uma relação jurídica. Não, eu compreendo. Tanto que quando eu estava refletindo nisso, eu fiquei pensando, é estranho você declarar ilegalidade num período e não ser ilegal no passado. Porque se a IN for ilegal, ela é ilegal desde sempre, né? O problema é a instrumentalidade, né? E o processo civil, ele é muito preso à instrumentalidade. E eu não sei se... eu não sou um exímio processualista, mas na época que eu estudei isso, eu lembro de que autos de infração já constituídos é ação anulatória à medida certa. Tanto que se individualmente o contribuinte propor uma ação declaratória tentando desconstituir um auto de infração específico, o juiz vai negar o provimento. Ele vai julgar improcedente. Mas aqui a gente está numa etapa anterior, entende? A ação anulatória posterior à finalização do processo administrativo. Dentro ainda do administrativo, entendo a ação declaratória efeitos que retroagem por ser uma única relação jurídica. Então, na impugnação dele ao auto, na parte relacionada à matéria que está sub júdice, tem que priorizar a aplicação da decisão judicial. O que for diferente da matéria, como a Elisiane colocou a decadência, por exemplo, ou multa de outra natureza, qualquer outra coisa, aí estaria fora da concomitância. Para implicar... Encerrada a instância administrativa, se ele discordou dessa solução, aí ele entra com uma anulatória. Não, porque ele pode propor anulatória durante o processo administrativo. Ele apresentou uma impugnação e falou assim, eu não vou discutir mais no administrativo, eu vou propor uma ação anulatória. Aí é renúncia. Mas aí acaba eu não sei se é renúncia. Não, a lei de execução... Sim, então, é isso que eu estou falando. Para você implicar em renúncia... 38, o decreto falam que... Então, aí é que tá. Ele entrando com o anulatório, ele faria renúncia expressa de toda e qualquer discussão do auto de infração, toda e qualquer, incluída a decadência. Ele abriu mão de tudo, né? Quando entra com a anulatória no curso do administrativo. Agora, se ele não entrou com a anulatória no curso do administrativo, está esperando o provimento, se uma parte da análise desse auto de infração está submetida ao judiciário, essa parte tem que prevalecer a decisão do judiciário. Então eu achei bem difícil. A gente sempre fala que concomitância é uma renúncia, mas nesse sentido, não dá para sobrepor entendimentos, porque lá na frente não tem nem que executar essa sentença. Por quê? Porque ela é declaratória. Vai dizer, essas pessoas aqui, elas não têm relação jurídica com a União com base no artigo. Não vai nem executar isso, porque não tem execução. Esse provimento declaratório, o contribuinte vai deixar embaixo do braço e vai usar se ele vier a ser autuado, ele vai usar se ele tiver um pagamento indevido, e ele vai usar como matéria de defesa no auto de infração, seja ainda em curso de defesa administrativa, seja numa ação anulatória. Eu concordo com a Semiramis também. Se tem impugnação, se está em curso a discussão da relação jurídica, e se vem uma sentença dizendo que essa relação não existe, realmente tem concomitância aí, a gente vai ter que obedecer a ordem judicial. A Semiramis está correta. Eu concordo que foi bem difícil para mim tomar uma posição aqui nesse quesito, tá? Eu pensei bastante sobre isso, conversei com algumas pessoas,
sobre isso, sobre a concomitância, quais são os efeitos de uma ação declaratória, quais são os efeitos de uma ação anulatória. Só queria pontuar que a liminar, a tutela antecipada, ela impede a exigência, né? E aí o contribuinte fala que tem que ser anulado o auto de infração, porque o juiz mandou que não poderia a Receita Federal fazer exigência dessas multas. Mas como que a Receita Federal ia cumprir uma decisão que veio depois? Né? Como que eu vou anular o auto de infração para cumprir uma decisão que veio depois? O pedido do contribuinte está equivocado, porque até quando é 100% igual à matéria, a administração pode lavrar o auto por prevenção de decadência. Então, o pedido dele está equivocado. Mas, para análise do que é concomitante ou não, não é o que foi deferido em medida liminar, é o objeto total da ação. E aí, a página que você declinou aqui no PDF, eu li o pedido e de relação jurídica, né? Era essa a minha dificuldade de entender que uma parte tem, uma parte não. Então, ele pediu errado, né? Ele quer, como você disse, ele quer anular os autos por causa da tutela antecipada, não é esse o caso, me parece. Agora, é inegável que ele tem uma ação judicial que vai levar a um conhecimento parcial da matéria de defesa do auto de infração. E, ao final de tudo, ele discordando, ele entra como anulatório, ao final do processo administrativo. Agora, se for favorável o resultado dessa ação, e a concomitância foi dada... Você acha que ele consegue executar? Ele consegue anular o auto de infração? Ele pega essa coisa julgada e anula? Quando você decreta concomitância no auto de infração, isso vai ser acompanhado, tá? E ao final da ação, se ele ganhou, a unidade acompanha o andamento processual. A importância de você declinar a concomitância e indicar o número do processo é isso, porque a unidade de origem tem gente que acompanha as ações judiciais. Então, esse ofício do sistema do órgão, do núcleo de acompanhamento de... Diz que a ação declaratória gera concomitância, que inclusive foi questionado e tal, achei umas discussões com o Ju, mas que é a posição da PFN, e o decreto ele diz a propositura pelo contribuinte de ação anulatória ou declaratória da nulidade do crédito da Fazenda Nacional importa em renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e existência de recurso. Isso, aí vem a nossa súmula e complementa, dizendo que cabe o conhecimento da matéria que for diferente daquela discutida no judiciário. Mais uma vez, o seu exemplo da decadência. O decreto veio 737, Salvador, se quiser olhar. E o auto é válido porque garante o crédito tributário, né? Super válido, ainda que não tivesse matéria nenhuma diferente, ele poderia ter lavrado para prevenção de decadência, por exemplo, se ele já soubesse da ação, que é o que normalmente acontece, é comunicado à autoridade para prestar informações e lavra o auto de infração para prevenção de decadência. Sim. Né? Eu concordo com você, plenamente. Realmente o pedido dele foi equivocado e eu concordo que tem concomitância mesmo. O pedido dele na ação judicial está correto, porque ele pede inexistência de relação jurídica, ou seja, para frente e para trás. Agora, ele pede para anular o auto. No recurso voluntário, né? Exatamente, na minha opinião, o pedido no recurso voluntário. Isso, no recurso voluntário está equivocado. Concordo. Mas essa alegação é muito comum, né? Porque vem sempre matéria de defesa no sentido de que, até mesmo quando o auto é lavrado por prevenção de decadência, que no próprio relatório fiscal, o fiscal disse que lavrou por causa da ação judicial, para prevenção de decadência, mesmo nesses casos, vem muitas defesas nesse sentido, de que a existência de uma medida liminar obstáculo ao lançamento. Então, isso é um argumento até que comum, né? Muito, né? Não, obsta ao lançamento, né? Mas será que ele anula o lançamento? Minha dúvida foi exatamente nesse ponto. A gente não está anulando. A gente não. Reconhecimento de concomitância não é anular o auto. Tá? É por isso que a gente disse, eu e o Ari, nós mencionamos que o pedido dele no recurso voluntário foi equivocado, porque o provimento da ação declaratória não tem como anular o auto, mas a gente está julgando o auto, e a parte que é comum à ação judicial estaria concomitante pela natureza da ação. Então, não é que a gente está cancelando o auto, porque no momento que você declara concomitância, você não cancelou nada. Você vinculou
a execução do julgado, a cobrança A decisão do judicial. crédito, a decisão final judicial. Porque aqui a alfândega do Porto do Rio de Comitância é Janeiro... ato de não conhecimento do recurso. Sim, Só que, ao mesmo tempo, ela é favorável ao contribuinte, por mais que equivalha a uma renúncia, ela é favorável pelo seguinte, porque a ação, ao final, sendo procedente e sem execução, já que é uma sentença declaratória, ao final, a unidade acompanhando o resultado favorável, a unidade de ofício tem que cancelar esse auto. Porque o acórdão que a gente faz declarando a concomitância vincula a execução, a cobrança desse auto à espera do resultado final da ação judicial e a aplicação do resultado da ação judicial. Eu concordo que é assim o procedimento da concomitância. Só tenho dúvida se esta ação judicial terá força contra este auto de infração. Na frente vai ter sim, porque vai declarar que não existe relação jurídica, aí ele vai usar isso contra a Fazenda. Se você partiu da premissa de que o contribuinte se beneficia dessa ação coletiva, eu acho que, enfim, acho que é por aí. Você partiu dessa premissa. Então, se ele se beneficia da ação coletiva, como é que ele vai ter um resultado supondo que a gente negue provimento e a justiça deu provimento? Né? Então, entende a discrepância que fica? Sendo que é o mesmo contribuinte com a mesma situação. Processualmente é isso que acontece mesmo, né? Porque o processo civil é cheio dessas. Você perde na anulatória e ganha na declaratória. Você vai às vezes você entra com uma ação anulatória de um auto de infração e uma declaratória para efeitos prospectivos. Você ganha na anulatória, faz coisa julgada e perde na declaratória. Aqui a gente acontece não está com muito esse conflito porque a gente ainda está dentro da esfera administrativa. Então, o resultado da esfera administrativa necessariamente vinculado ao pronto judicial. Porque senão a gente está julgando fora do que pode. Tem até um ofício aqui da... conhecer algo que não poderíamos conhecer é grave também. Do mesmo jeito que a gente não conhecer, devendo conhecer é grave, o inverso também é verdadeiro. Porque aqui eu tenho um ofício do Departamento de Acompanhamento de Ação Judicial, página 185 do processo, ele fala assim, resumindo, né, do qual a ação coletiva do qual o interessado faz parte, não tem a pretensão de desconstituir os lançamentos anteriormente efetuados, uma vez que não se trata de ação anulatória de débito fiscal, e sim ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária, um meio preventivo de discussão que se opera antes do lançamento de modo a evitar a autuação fiscal. Aí ele fala que diante de grande quantidade de processos e considerando que o auto de infração objeto do presente foi lavrado em data anterior ao ajuizamento da referida ação, por cautela, propõe o retorno dos autos à DRJ de Fortaleza para conhecimento. E aí a DRJ fez um novo acórdão dizendo que não havia concomitância. O que acontece, o que ele falou, o que eu entendi que ele falou é o seguinte: é uma declaratória, então eu de ofício não posso cancelar o auto. Foi isso que ele disse. E a declaração de concomitância também não é cancelamento do auto. Entendeu? Então, assim, eu concordo com esse despacho. Não, eu sei. Porque esse despacho ele foi para verificar se de ofício a autoridade já cancelaria o auto. Só que não, é uma ação declaratória. Só que o resultado da declaratória influencia, sim, na validade desse auto. Só que estando na esfera administrativa e não dando para separar a relação jurídica em fases de tempo, a não ser que ela mudasse, fosse relações diferentes, a gente aplica o efeito, mas a gente também não cancela o auto de infração. A gente também não cancela. A gente não, eu não sei. A minha questão não é a final do processo. Assim, a minha questão não é que eu estou cancelando ou que eu estou dando uma decisão de mérito, enfim, não é isso o meu problema. O meu problema é esta ação judicial vai ter efeito para o contribuinte? Foi a pergunta que o Marcelo fez. Mesmo eu dizendo que eu não conheço aqui, e a Receita Federal vai ficar acompanhando isso até o final, ao final dessa ação judicial, se o contribuinte for vencedor, vai ter efeito nesse auto de infração específico? Eu entendo que sim. Eu acho que eu estou vendo a discussão, eu uso um critério meu para definir concomitância quando tem essas dúvidas da seguinte forma:
Se no final da sentença a sentença for favorável ao contribuinte, não tem relação jurídica, a IN não aplica a você ou ela é ilegal, e ele for no judiciário e reclamar da nossa decisão aqui, o que vale? Vale a decisão que ele teve. Ou seja, a nossa decisão aqui é inócua. Mesmo que a gente diga que vale, que tem que manter o lançamento, se o contribuinte for vencedor, ele entra com a ação anulatória e ganha. Não é que a ação dele, essa ação não tem validade para anular, mas do ponto de vista de matéria, que é o que a concomitância fala, a matéria é a mesma. O que vale? A decisão sua ou que o judiciário vai prolatar? A decisão do judiciário. Se o contribuinte, por questão própria, não promover uma ação anulatória, não levar isso para o judiciário, resolver pagar, é uma decisão dele. Isso aí a gente não tem interferência, porque ele tem que mover os mecanismos processuais necessários para anular. Mas do ponto de vista de mérito, a decisão que ele obtiver no judiciário sempre vai ser maior do que a nossa, porque ele não está pedindo, se ele estivesse pedindo, por exemplo, a partir de tal data, que acontece, tem várias ações assim, a partir de tal data você não pode me exigir esse prazo. Isso sim, porque se ele ganhar no mérito, tudo que for anterior vale a decisão que a gente adotar aqui. Nesse caso, não, ele pediu a inexistência de relação jurídica para a IN. Então, qualquer coisa que tenha sido feita na IN deixa de ter validade do ponto de vista do Poder Judiciário. Se ele depois vai utilizar isso para anular, isso é uma decisão pessoal dele. Agora, a nossa decisão aqui não tem valor nenhum, porque a nossa decisão vai estar sempre inferior e ela não tem poder nenhum e é do Judiciário. A ideia da concomitância, na minha cabeça, é o seguinte: é quando a nossa decisão deixa de ter valor, que a nossa decisão, a palavra é essa, a nossa decisão deixou de ter valor, do ponto de vista de decisão. É lógico que o contribuinte pode ou não, ele pode até pagar, até o contribuinte pode ganhar no judiciário e lá resolver pagar, porque o contribuinte faz muito, às vezes ele abre mão de discussão no próprio Poder Judiciário para fazer parcelamento. Foi esse o questionamento que eu tive. Será que ele vai poder usar essa coisa julgada? Não, ele vai sempre poder. Essa decisão não vai ser nossa. Não cabe a nós. O que vai caber é o seguinte: a decisão, se ele tiver uma decisão de que a IN não é aplicável, a nossa decisão dizendo que a IN é aplicável serve ou não? Não serve. Se ele também tiver o que a gente disse, a IN não se aplica, e lá no Poder Judiciário disser que a IN se aplica, mesmo que nós dissemos que não se aplica. Ou seja, porque é quando a gente deixa de ter, dentro do mérito da matéria, que eu digo, o processo administrativo deixa de ter força, porque ele não tem mais força, essa matéria está no judiciário. O que o judiciário decidir, está decidido. É lógico que ela não vai desconstituir o orçamento feito. É lógico que não. Mas, no meu entender, o que a Semires falou, na hora que a gente diz que tem concomitância, a gente está justamente dizendo, toda essa matéria aqui, que teoricamente a gente teria que se manifestar, não cabe a gente se manifestar mais. Porque o contribuinte abriu mão de discutir se a IN vale ou não administrativamente e foi para o judiciário, que é o direito dele. Na hora que ele foi para o judiciário, ele falou assim, a decisão que vocês vão me dar aí, porque o que vale é do judiciário. Então, ou seja, por isso é que eu entendo que a concomitância é dizer, ele abriu mão, na hora que ele foi para a ação declaratória, de discutir essa matéria aqui. Porque a nossa decisão, ela não tem mais sentido se tem uma outra decisão lá. E eu não posso, se ele tivesse dito, a partir do dia 1º de julho de 2015, não posso ser autuado. Por quê? Porque mudou a lei, porque mudou a legislação. Então, ou seja, tudo bem. Então, ou seja, a decisão dele, que ele tinha no judiciário, só vale a partir de 2015. 2015, 14 para trás, vale. Aí a nossa decisão tem sentido. Mas, nesse caso, ele pediu a relação jurídica da IN. Né? Então, a IN, desde sempre, a IN vai deixar de ter valor. Se ele depois vai mover essa ação ou não, ou ele vai resolver fazer uma coisa, é uma coisa que a gente não tem poder. Porque a concomitância, como vocês falaram, ela não está associada a esse lançamento, ela está associada à matéria. Na hora que ele levou a matéria para o judiciário, ele abriu mão da discussão da matéria, não do processo. O processo está aqui ainda. Se tiver concomitância, se tiver decadência, se tiver erro de cálculo, né, se a multa for duplicada, se ele não for sujeito passivo, tudo isso está aqui dentro do processo, para a gente discutir. Agora, a matéria de fundo, que é a aplicação ou não da IN, essa, no meu entender, Foi esse o ponto que me deu a dúvida, porque quando ele pede que é a própria IN que é ilegal, e o reconhecimento da aplicação da denúncia espontânea em multa aduaneira, ele não seria sujeito passivo dessa relação jurídica se, entregando uma declaração fora do prazo, mas antes de qualquer atitude da administração pública, ele estaria isento da penalidade, porque é isso que é o Instituto da Denúncia Espontânea, que foi já, a tutela antecipada foi nesse sentido. E declarando aí a ilegalidade da IN de prever prazos para essas declarações, ele genericamente teria esse direito.
O que foi onde eu empaquei aqui, que me deu dúvida, e por isso que eu dei um encaminhamento aqui para a gente debater, se essa decisão poderia beneficiá-lo nestes autos já constituídos. Aqui é uma preocupação minha de que qual que vai ser a vantagem de eu reconhecer a concomitância aqui, se quando ele ganhar a ação judicial, ele não tiver a possibilidade de usar para anular. Mas se vocês estão dizendo que vai ser cancelado automático, que a Receita Federal vai cumprir a decisão, então, para mim... Não, eu não estou dizendo que vai ser cancelado automático. Eu estou dizendo que, do ponto de vista de decisão de mérito... Ele vai ter que entrar com uma ação anulatória com essa coisa julgada. Aí eu não sei qual o procedimento da Receita, porque a Receita pode simplesmente considerar anular, tendo em vista que ele teve uma ação declaratória que reconheceu a aplicação da IN para ele, é ilegal. Então, como ele vai Agora, eu não sei se ele vai precisar ou não mover essa ação, porque esse controle é que falou. A Receita faz o acompanhamento, o controle vai ser dela. O que eu entendo é que a gente não pode se manifestar sobre essa matéria porque ela está sendo discutida no judiciário. Entendi. O efeito dela, inclusive o juiz pode dizer, lá na hora da sentença, dizer o seguinte, aplica para tal data não aplica para essa situação, tudo isso ele pode dizer. Então, ou seja, a minha decisão aqui não tem sentido, porque essa matéria vai ser decidida por ele, e aí, a partir do momento que ele decidir, o contribuinte vai à Receita e vai resolver o problema dele com a Receita, porque no mérito ele tem decisão, a favor, contra, e vai ver o que a Receita faz, a Receita pode fazer automático, pode não fazer, esse problema vai ser ele e a Receita. Porque a gente aqui não tá, a gente nem aqui vai estar decidindo o que a Receita é para fazer nesse caso, e nem o contribuinte, o que a gente vai decidir é a matéria. Eu não vejo como a gente decidiu a matéria que está no Poder Judiciário. Lá no Poder Judiciário é que vai decidir se cabe ou não a aplicação da IN. Eu não posso dizer que ela cabe aqui, nem que ela não cabe. Essa matéria, para mim, saiu do nosso escopo, que é a concomitância. O restante do processo a gente julga, né? E aí, eu entendo que na hora que a gente diz que ela é concomitante, a gente está justamente botando ela dentro do processo. A gente está dizendo, eu não vou me manifestar quanto ao mérito, porque essa matéria foi para o Judiciário. Ela está lá no Judiciário, então não tem como eu dar uma decisão aqui que está no Poder Judiciário, e inclusive é vetado pela súmula do CARF, a gente não pode se manifestar, porque o Poder Judiciário vai decidir como se aplica ou não, e quando ele decidir, aí a Receita vai, por exemplo, o que a Receita não lançou, olha que negócio interessante, vamos supor que a Receita não tenha lançado, depois da decisão, não tenha tido uma tutela antecipada e a Receita não lançou, por exemplo, não tem uma tutela antecipada mandando a Receita não lançar, e a Receita não lança, e lá no final decide que a IN é legal para o contribuinte fazer. A Receita também não vai ter nada para o contribuinte não vai recolher. A Receita vai ter que fazer o lançamento também. Ela faz o lançamento para prevenir a decadência por causa do prazo. Mas se ela não lançar, tanto é que se ela não lançar, ela perde o direito. Ou seja, a execução tanto da Receita, se for a tese dela vencedora, como se for do contribuinte, para a execução vai ser deles. O que não dá para eu fazer aqui é manifestar contra a matéria que já está no Poder Judiciário, que a minha posição não tem mais poder de fazer coisa julgada, porque vai fazer lá no Judiciário, entendeu? Então, a concomitância para mim vem nesse sentido. Mas a Receita tem um parecer de liquidação de acordo, e é claro que eles fazem o acompanhamento de concomitância, eles não vão manter um auto que tenha concomitância que o contribuinte foi vencedor. Eu concordo com o presidente de que isso não é o que nos move a declarar uma concomitância ou não, eu concordo com isso, mas, gente, é claro, e tem todo esse procedimento de liquidação de acordo, claro que a origem é séria e acompanha isso, e o papel do processo administrativo ao final é justamente mostrar qual que vai ser o desfecho desse auto de infração, e obviamente, estando a concomitância, vai ter o acompanhamento, se o contribuinte ganhou, não vai subsistir o auto, porque tem o procedimento de liquidação e manda fazer isso. Como é que vai manter um auto que o contribuinte tem provimento judicial no sentido contrário? Né? Na realidade, esse auto, como é uma ação declaratória, quem vai atuar é a Procuradoria da Fazenda. Né? E com certeza ela vai ter que comunicar à Receita que esse auto não pode prosperar por conta da relação inexistente. Né? Agora, o presidente está certo. Se a Receita vai anular ou não, isso é um problema entre a recorrente e a Receita, mas que ela tem uma proteção judicial, tem, sem dúvida. Tá bom. Ok, então, doutor Salvador, tranquila a discussão, doutor Marcelo, mais algum comentário, doutor Breno? Doutor Salvador, então, como o senhor encaminha para a votação? Não, eu vou colocar aqui a súmula 1, então, para a relação da concomitância, e isso vai ser aplicado em todos os processos, tá? Ok, sim. A concomitância já tinha reconhecido nos processos que eram de 2015 para frente, e agora, então, estou reconhecendo nesses de 2013 também.
Ok, e aí tem matéria subjacente que não seja para a gente conhecer? Em todos. Em todos. Então, vamos lá. Então, eu vou submeter então, se eu estou encaminhando para a concomitância, eu vou submeter a votação, tá? Então, como preliminar, a parte do mérito, da aplicação ou não da IN, está submetida ao Poder Judiciário. O doutor Salvador está encaminhando, nesse caso dessa preliminar, para aplicar da concomitância no mérito da exigência ou não pela IN dos prazos. Aí tem o restante que a gente vai discutir individualmente para cada processo depois, tá ok? Tá. Doutora Elisiane, como vota, por favor? Acompanho. Doutor Marcelo? Acompanho. Doutor Ari? Acompanho. Doutor Marco? Acompanho. Ok, obrigado, Tomás. Doutor Breno? Acompanho, presidente. Ok, doutora. É porque acho que a discussão estava tanto com a doutora Cerise que eu acabei ficando ansiado que ela estava de relator. Eu controlando aqui para poder não pedir do Salvador. Então, a doutora Semiramis também acompanha. Ok, eu também acompanho, então, por unanimidade. Você me desculpe às vezes chamar errado, é porque muda as telinhas. Quando a gente entra e sai, aí eu fico assim acompanhando os quadradinhos. Aí depois muda, aí eu vou de novo nos quadradinhos e fico. Hoje aconteceu com a Elisiane, ela estava no lugar aqui para mim, aí acho que quando o Marco entrou e saiu, aí mudou toda a configuração, eu fiquei procurando aqui onde é que está. Só para vocês ficarem cientes, a decisão reconhecendo a concomitância, eu vou reproduzir aqui, é a mesma que eu vou dar nos outros processos de 2015 e diante, tá? Ok. Então vamos lá, então superada essa preliminar, vamos ao restante do processo. Vamos para o restante, então. Nesse caso, a gente está fazendo 194, né? Não, 143. 143, né? 143. Então, vamos lá, doutor. Então, continuando. Em todos os processos também tem essa nulidade número 2, que é falta de motivação, não adequação do fato à norma e sistema de defesa. Porque o que ele fala? Ele fala que a multa do 107 é entregar declaração, e aí ele para. Ele esquece do resto, que o resto é em desacordo com a forma e o prazo estabelecido pela Receita. Aí ele fala assim, como eu entreguei a declaração, não pode ser aplicada a multa, porque a multa é entrega da declaração. A não entrega, né? Não entrega da declaração. Então, como isso se confunde com o mérito, eu afasto a liminar para deixar isso para o mérito, tá? E esse processo, só esse processo, eu detectei essa questão da decadência. Eu até ia ligar para a Elisiane para ver se eu estava certo ou não, mas aproveitando aqui a presença dela, então eu vou propor aqui, eu vou colocar o debate para vocês, tá? A decadência é o seguinte, o artigo 139 do Decreto-Lei 37 de 66, ele estabelece que o prazo para lavrar o auto de infração nas multas aduaneiras são 5 anos contados de cada infração, certo? Quando que ele é considerado infrator nessa multa? Quando ele não entrega no prazo. Qual que era o prazo aqui? Em 2008 era até a atracação. 1 minuto depois de atracar, ele já está inadimplente, certo? Então, ele entregou mais ou menos uns 2 ou 3 dias depois, às vezes 4 dias depois da atracação. Aí eu coloquei aqui as datas, ó, só para a gente ver. Página 8, tá? Então, a primeira embarcação, lá no final, atracou em 4 de abril de 2008. Após esse horário, a recorrente já é considerada infratora. A segunda embarcação, em 8 de abril, após esse horário, já é infratora. E a terceira, dia 8 de abril também. O auto de infração foi lavrado em 8 de abril de 2013, às 3 da tarde, já configurando um prazo superior aos 5 anos da imposição da penalidade. Ademais, e aí é o que eu entendo, o auto de infração ele só está completo com a notificação do contribuinte. A notificação do contribuinte foi feita apenas em 16 de abril, cerca de 8 dias após o prazo. Então, eu reconheci a decadência aqui para esse auto de infração. Está sem microfone. Só pelo 8 eu ia ter um problema, porque o problema é que o prazo teria que começar no dia seguinte, eu entendo, né? Porque por mais que tenha sido no horário, ele descumpriu o prazo, mas teria que ser no dia seguinte. Mas como a ciência foi 16/4, aí não tem jeito. O auto de infração ele se configura com a ciência. Se a ciência foi 16/4, o prazo passou mesmo. Sim. Tem uma discussão que é na área aduaneira, que é bom colocar para a turma, porque acho que também ajuda depois a gente resolver. Existe uma discussão, e tem colegas que pensam assim, e não é nenhuma discussão absurda, eu penso diferente, mas tem colegas que entendem que para algumas, esse prazo, alguns prazos, não é os casos específicos que é a penalidade aduaneira, mas alguns prazos da área aduaneira esse caso de discussão seria, né?
seria... Mas aqui nem dá. Aqui nem dá, quem tem essa tese, né? Mas é bom passar, sei lá, de repente alguém tem essa tese, pode ter. Porque tem gente que tem tese que se aplicaria o CTN, porque na verdade tem um problema de infração, de fraude, sei lá, se entender que teve uma fraude, aí você pode levar para o CTN para aplicar o prazo do CTN do início do ano seguinte. Eu, particularmente, tenho uma ideia de que tributo e prazo aduaneiro não tem CTN, não. Para mim é tudo 37, entendeu? Eu acho que não... Tem prazo específico para lançamento. A gente não pode levar para o CTN, porque tem prazo específico para prazo aduaneiro. Então, todas as situações aduaneiras para mim, interposição, tudo eu aplico 37, na minha opinião pessoal. Mas eu sei que tem gente que pensa de, tem negócio de tributo, não sei o quê, mas eu complementar. Não sei o quê. Eu aplico tudo o 37. Eu não consigo entender você. Tributo, eu acho que nem tem muita dúvida. Agora, nesse caso, eu acho que não. Eu não sei, porque quem tem a tese é difícil, porque como eu penso totalmente diferente, aí quem tem a tese, de repente, vai ter como entrar nessa tese. Agora como vocês são peritos em aduaneiro, eu queria só que vocês me ensinassem aqui uma coisa. O prazo que a IN dá para a apresentação da declaração é até a atracação da embarcação. Então, a minha dúvida que eu fiquei é o seguinte: essa embarcação aqui, por exemplo, atracou dia 8 de abril de 2008, às 3h19 da manhã. Se ele faz a declaração às 4 da manhã, ele já não vai ser aplicada a multa para ele? Sim. Então, por que seria o dia seguinte, o prazo decadencial? Porque os prazos sempre se iniciam no dia seguinte. Mas se fala da data da infração, o artigo 139, ele fala assim: o prazo de 5 anos é contado da infração. Mas aí, para contar os 5 anos, eu entendo que no dia seguinte, o dia da infração você não conta. É da infração. Mas aí eu aplico a regra do prazo civil para os prazos, que a gente aplica geral, então se aplicaria no dia seguinte para a contagem do prazo. Entendeu? Mas aí é uma contagem minha. Nesse caso, no dia 9, começa a contar no dia 9, é isso? No meu caso, ele já descumpriu. Ele já descumpriu. Ele pegou 14 horas e já descumpriu. Aí, agora o prazo para exigir dele começa a contar no dia seguinte e vai até os 5 anos, até o dia que se encerrar, né? Como a gente... Aqui, então, como a notificação foi 8 dias depois, não tem nem essa dúvida que eu fiquei, mas assim, é só para esclarecer mesmo se um dia acontecer. Eu achei interessante. Para mim ficou... Quando eu vi 8, eu falei, nossa, foi no dia, aí depois 16, aí ficou tranquilo, não tem nem problema. Bom, e aí é todo o lançamento? Então, só tem essas 3 infrações nesse auto de infração. Então nesse caso... E aí fica prejudicado, aqui depois, o mérito, fica tudo prejudicado, eu vou até apagar. Sim, aí nesse caso a gente vai nem enfrentar o mérito se for essa posição da turma. Bom, então, para a votação do Dr. Salvador, está dando a outra preliminar de decadência, né, que se confunde um pouco com o mérito, e está aplicando a decadência em razão do prazo ser superior a 5 anos da infração e a ciência do lançamento. Ok? Doutora Lisiane? Acompanho. Doutor Marcelo? Acompanho. Ok. Doutor Ari? Acompanho. Doutor Marco? Acompanho. Doutora Semiramis? Acompanho. Doutor Breno? Eu acompanho também, presidente. Eu também acompanho, então, por unanimidade de votos, dá provimento ao recurso voluntário. Demos provimento ao recurso. Ok, então vamos fazer aqui. Tá, ok. Qual que é o próximo, doutor Salvador? Agora, como a gente já resolveu a questão da concomitância, não vai ter diferença nessas questões que eu coloquei aqui. Cadê a minha pastinha? Peraí. Porque esse processo aqui, ó, o 140 e o 141, eu estava anulando o acórdão da DRJ, porque a DRJ tinha reconhecido a concomitância. Então, como a gente também está reconhecendo a concomitância, a decisão não vai ser mais essa, né? Então, vamos pela ordem, 139. Pode ser? Pode sim, pode iniciar o 139, então. Tá. Bom, o que tem de diferente aqui? Então, eu vou ajustar depois aqui a questão da concomitância, tá? Deixa eu até deixar marcado em vermelho aqui, para eu não me perder depois. Só um minutinho. Então, o item 1 é a concomitância. Peraí. Tá. Ele alega uma outra nulidade aqui. Esse auto de infração, deixa eu ver aqui, ele é para os fatos geradores de abril de 2009, abril de 2009, né?
são algumas infrações, eu não lembro quantas, mas ele tem várias atracações, vários conhecimentos de transporte, então tiveram várias multas de R$5.000, tá? Então, o que ele alega como nulidade? Ele diz que, pela solução de consulta interna 8 de 2008, a Fazenda estava impedida, e com base no artigo 9º do decreto 7235, a Fazenda tem que fazer um auto de infração para cada infração, não podia reunir várias infrações num auto de infração só, tá? Então, eu afastei esta nulidade, esse argumento, porque eu entendo que cada infração é individualizada, bem determinada e discriminada no auto de infração, e não é requisito do auto de infração que seja lavrado um auto separado de R$5.000 para cada multa, para cada sanção, já que ele cometeu várias condutas infracionais, tá? Não é uma questão aqui de absorção, de que ele comete no mesmo contexto várias infrações, não é isso. São várias infrações que ele cometeu por várias embarcações que ele deixou de informar no prazo certo. Então eu afastei essa nulidade também. Quer votar, é isso? Não, acho que não precisa não, acho que agora pode até o final, que aí a gente faz o voto junto. Tá. A outra nulidade é aquela questão da falta de motivação e de adequação do fato à norma, que isso provocaria, então, um cerceamento de defesa, e eu deixo de analisar isso como nulidade, porque eu entendo que isso faz parte do mérito. Então, essa questão da nulidade que ele alega aqui, que eu discuto o mérito, que é a aplicação do fato à norma, eu entendo que não está dentro da concomitância, e por isso que eu analiso, tá? O que ele diz, então? Ó, até que está em letras maiúsculas, que é como ele faz, ó. Ele diz que não se sustenta as alegações, estão na página 8, por conta de nulidade, porque a acusação o artigo 107 é essa redação, não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada. Só que a infração continua, né? Eu até transcrevi aqui, ó. Deixar de prestar informação, está aqui citado, sobre veículo ou carga nele transportada ou sobre operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos. Então, a infração é entregar fora do prazo ou deixar de entregar, tá? Tanto faz. Então, ele disse que esse dispositivo aqui não seria aplicado para ele porque ele prestou a informação. E a acusação fiscal é de não prestar informação. Então, por conta disso, eu afasto o argumento dele, dizendo que a sanção do artigo 107, ela não é deixar de prestar declaração, ela é deixar de prestar informação na forma e no prazo estabelecido pela Receita. Então, quem entrega, está dentro do tipo penal aqui, quem também entrega a declaração fora do prazo, tá? Então, eu reconheço, agora como tem a concomitância, até coloquei aqui o dispositivo, né? Voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário para, nesta parte, negar provimento. Tudo bem? Ok. Alguma dúvida? Algum esclarecimento do voto? Então, o doutor Salvador está conhecendo em parte da questão da concomitância e na parte conhecida está negando provimento. Doutora Elisiane, como vota, por favor? Acompanho. Doutor Marcelo? Acompanho. Doutor Ari? Acompanho. Doutor Marco? Acompanho. Doutora Semiramis? Acompanho. Doutor Breno? Eu acompanho também, presidente. Eu também acompanho, então, por unanimidade de votos, conhecer em parte o recurso e na parte conhecida negar provimento. Isso. O 141 é igual, tá? É idêntico. Ele tem a única diferença dele para o 140. Só um instantinho, Salvador. Não, esse que a gente analisou é 139. É 139. Você falou a 141 porque eu estava pensando. Então, 141 é idêntico. É idêntico. Ok. Então, colegas, vamos votar então 141, que é o mesmo encaminhamento, mesma situação, os votos atuais, já olhei os processos. Doutora Elisiane? Acompanho. Ok. Doutor Marcelo? Acompanho. Doutor Ari? Acompanho. Doutor Marco? Acompanho. Doutora Semiramis? Acompanho. Doutor Breno? Acompanho, presidente. Eu também acompanho, então o 141
é também conhecer em parte, na parte conhecida negar provimento. Ok. Pode seguir o próximo. O 140, ele vai ter o mesmo tratamento do 142. Então, podemos jogar em conjunto, então, os dois. Podemos. Ótimo. Então, vamos lá, abrir o 140. Opa. Peraí. Então, aqui, eu estava encaminhando por dar nulidade, porque eu estava com a concomitância, né? Como não tem... Desculpa, porque eu estava dizendo que não tem concomitância, porque a DRJ tinha deixado de analisar a denúncia espontânea em razão da concomitância. Então, não tem mais nulidade da DRJ. Então, essa decisão aqui, ela vai ser igual ao 139, a única diferença é que não tem aquela declaração, aquele argumento de nulidade de várias infrações no mesmo auto de infração, sabe? Então, eu tenho aqui a concomitância, né, o ponto 1 do meu voto. Reconhecer, então, a concomitância aqui. Deixa eu colocar aqui em vermelho para eu lembrar. Aí tem a nulidade do auto de infração por ter aglutinado várias infrações no único auto de infração, também isso eu afasto. Ele diz que cada conduta infracional tinha que ser de R$5.000, tinha que ser lavrado no auto de infração separado. Eu afasto essa, foi a mesma coisa do voto anterior, tá? Do 139 e do 141. E em relação à subsunção do fato à norma, que ele fala que ele entregou a declaração fora do prazo e a penalidade é para quem não entrega, eu também afasto, então fica o mesmo resultado agora, né, como eu estou reconhecendo a concomitância, ele fica com o mesmo resultado do 139 e do 141. Então é por conhecer parcialmente do recurso voluntário, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário para, na parte conhecida, negar provimento. Que barulho é esse? Então, na verdade, agora que eu estou aqui decidimos pelo reconhecimento da concomitância, o 140... Deixa eu voltar aqui para minha pasta. O 140 e o 142 têm a mesma decisão do 141 e o 139. Então, eu voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário para, na parte conhecida, negar provimento. Ok, então nós estamos votando o 140 e o 142, correto? Isso. Então, por unanimidade, voto por conhecer em parte o recurso voluntário e na parte conhecida negar provimento, ok? Que é a mesma decisão. Ok, então, estamos julgando 140 e 142. Doutora Elisiane? Acompanho. Ok, doutor Marcelo? Acompanho. Doutor Ari? Acompanho. Doutor Marco? Acompanho. Ok. Doutora Semiramis? Acompanho. Doutor Breno? Acompanho, presidente. Eu também acompanho, então ficou por unanimidade de votos, conhecer em parte o recurso voluntário e na parte de negar provimento. 142, agora vamos para o 143, já foi julgado. Agora vamos para o 144, que é um paradigma de um lote de repetido. Agora vamos entrar nos paradigmas, né? Isso. Então vamos lá. Primeiro o 144, final de 2009, 59. O 144, presidente, ele é uma infração só, tá? Ele é a mesma coisa, na verdade. Ele só não tem aquele julgamento lá de nulidade do auto de infração por várias infrações no mesmo auto. Ele tem uma novidade apenas. Então, assim, em relação à concomitância é a mesma, e em relação à subsunção do fato à norma é a mesma. A infração não é não deixar de entregar a declaração, é não deixar de entregar a declaração na forma e no prazo. Então, se você entregar fora do prazo, também é penalidade. Então, nesse aspecto, ele é igualzinho ao que a gente julgou no 139, 140 e 141. Ele tem apenas um argumento adicional, que é o da vacatio legis. Ele fala o seguinte:
A IN, a IN 800 de 2007, estamos aqui na página 5 do meu voto, tá? A IN 800 de 2007, ele fala o seguinte: no artigo 22, ele estabelece como penalidade para esta infração que estamos cuidando aqui, o prazo que ele estabelece é até 48 horas da atracação da embarcação, tá? E aí o artigo 50 fala o seguinte: os prazos previstos no artigo 22 terão aplicação apenas a partir de 1º de abril de 2009. E essa infração aqui foi cometida em 2008, então ele fala que não tinha prazo. O argumento dele fala que tinha vacatio legis. Só que o artigo 50, ele não diz que não tem prazo, ele fala assim, olha, o prazo de 48 horas é a partir de 1º de abril de 2009. Só que, enquanto isso, o prazo é até a atracação. Aí é antigo. Isso, tá? Eu acho que a gente já julgou isso. Então, eu afasto a questão da vacatio legis, eu falo que não é nada disso. E ele fala o seguinte também, ó, eu até copiei aqui o artigo 50, tá na página 6, ele fala assim, esse prazo que é até a atracação, tá, antes da atracação, ele é aplicado apenas para a transportadora. E ele é um agente de carga, ele não é transportador, então a pena não poderia ser aplicado para ele. Mas a própria decreto-lei equipara o agente de carga a transportador, e a própria IN faz a mesma coisa, então eu conheço... já votou isso. Eu conheço parcialmente, então deixa eu mudar o dispositivo aqui, conheço parcialmente, por causa da concomitância, tá? Para na parte conhecida negar provimento. Ok, então vamos encaminhar o voto, conhecendo empate, na parte conhecida negando provimento. Doutora Lisiane? Acompanho. Doutor Marcelo? Acompanho. Doutor Ari? Acompanho. Doutor Marco? Acompanho. Doutora Semiramis? Acompanho. Doutor Breno? Também acompanho, presidente. Eu também acompanho, então ficou por unanimidade, conhecer empate, na parte conhecida negar provimento ao recurso voluntário. Item 144, como é o repetitivo, ele vai valer para todos os outros processos, a mesma decisão, até o 164. Nossa, aí no 165 temos outro processo da mesma empresa. Pera, deixa eu saber uma coisa, presidente, porque o 191 e o 252, eles são também de 2013. Deixa eu só ver se ele é igual a tudo que a gente julgou até agora, tá? Tá, ok. Só eu vou dar, logo depois de a gente terminar esses processos, aí eu vou dar um intervalo para a gente retomar depois a sessão da tarde, tá? Aí a gente dá um intervalo de 10 minutos, aí a gente volta para fazer a gravação da parte da tarde. Tá, peraí, só um minutinho. Qual que eu tô falando? É o 191? Não, é um... O 191 e o 252 eu quero confirmar se é a mesma coisa do que a gente já julgou até agora, porque eles são de 2013 também, tá? A gente está julgando o 65 agora, que é o 2016, final 05. Tá bom, vamos na ordem então, peraí. Pode fazer a sua ordem, não tem problema não, é só para acompanhar que a gente precisa fazer isso. Não, porque como o 191 e o 252 são de 2013, pelo que eu me lembro aqui, ele vai ter o mesmo resultado do 139, do 140, do 141, do 142 e do 144. Peraí, deixa eu ver. Ele é igualzinho ao 139, tá? Então, quais são? O 191 e o 252. Tá, ok. Então, podemos fazer o 91 e 252. Ele é igualzinho ao 139 e 141, que tem esse negócio de várias infrações, sabe? Ok. E aí, conhecer em parte, na parte conhecida, negar provimento. Isso mesmo. Então, vamos fazer o julgamento, então, do doutor Salvador, já explicou, né? Ele é o mesmo tempo, então, aí os processos, a gente já está olhando. Seria o item 191 e o 252, ele está votando por conhecer em parte, na parte conhecida, negar provimento, ok? Então, doutora Lisiane? Acompanho. Doutor Marcelo? Acompanho. Doutor Ari? Acompanho. Doutor Marco? Acompanho. Doutora Semiramis? Acompanho. Doutor Breno? Eu acompanho, presidente.
Eu também acompanho, então o item 191 e o 252, é esses dois, né? É isso. O 191 e o 252, conhecer em parte, na parte conhecida, negar provimento. Vamos lá. Agora, vamos... aquele que você falou que era da ordem, qualquer, 164? 165. 65. Bom, 165 também é a mesma coisa, a mesma multa, tá? Eu aqui, nesse processo, como ele já foi lavrado, inclusive, para prevenir os efeitos da decadência, até coloco aqui no relatório, ó. Deixa eu ver. Esse não é esse aqui. Acho que é assim. Ele já foi lavrado depois da ação judicial, então eu já reconheci a denúncia espontânea aqui. Se a gente for aqui para o meu voto na página 5, esta redação aqui que vai constar em todos os votos em relação à concomitância, tá? Eu analiso aqui aquelas decisões judiciais do STF sobre quando que se aplica uma decisão de associação. Então tem que ter a autorização para propor estudo ação e tem que ser uma ação proposta na mesma circunscrição territorial. Então eu reconheço já aqui a decadência nesse ponto. O item 2 é aquela nulidade de falta de motivação, falta de adequação do fato à norma. Então, aí aqui, nessa parte que não é concomitância, é a mesma coisa. A infração é não prestar a declaração no prazo e na forma. Então, como ele entregou depois do prazo, ele já incorreu na infração. Não é falta de motivação, a motivação é adequada. Então, eu voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário para, nessa parte, negar provimento. Ok. Agora, julgando o 65, conhecer em parte e negar provimento. A parte conhecida. Doutora Lisiane? Acompanho. Doutor Marcelo? Acompanho. Doutor Ari? Acompanho. Doutor Marco? O som, doutor Marco, acho que o microfone está mudo. Acompanho. Ok, obrigado. Relator. Doutora Semiramis? Acompanho. Doutor Breno? Acompanho, presidente. Obrigado, eu também acompanho. Então, por unanimidade, conhecer em parte e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso voluntário. O próximo, aqui na pauta, é o 171. Isso. Deixa eu ver aqui. Nossa, Salvador foi premiado, hein? 171 é igualzinho a 165. Então... Então, por conhecer parcialmente do recurso voluntário para, nessa parte, negar provimento. Ok. Então, doutora Lisiane, para o 165, como vota, por favor? 171. Perdão, 171, que é idêntico ao 165. Acompanho. Ok, obrigado. Doutor Marcelo? Oi. Doutor Ari? Acompanho. Doutor Marco? Acompanho. Doutora Semiramis? Acompanho. Obrigado. Doutor Breno? Acompanho. Ok, obrigado, doutor Breno, também. Eu também acompanho, então, por unanimidade, conhecer em parte e, na parte conhecida, negar provimento. O próximo é 185. Então, esse 185, ele é igualzinho, tá? Só tem um argumento adicional de nulidade que eu acho que eu preciso noticiar a vocês e colocar qual foi a minha posição e submeter à votação. Todos os outros itens são iguaizinhos a 171 e 165. Então, aqui, ó, na página 12, ele argumenta que tem nulidade da decisão, tá, do acórdão que ele está recorrendo. E ele afirma por dois argumentos. O primeiro deles é que o voto, o acórdão, ele colocou no assunto da ementa imposto de importação. E a multa, e o caso se trata, então, de multa por não prestação de informação. Então, ele alega que a decisão é nula porque ventilou matéria estranha aos autos. Na verdade, foi só o assunto que está errado, tá? A ementa está falando desta multa do 107 e o próprio corpo do voto trata da multa do 107. Então, eu não vejo como isso causa de nulidade da decisão. Cabe recurso, enfim, foi o que ele fez, foi um recurso. Eu afasto a nulidade por este motivo, tá?
O outro fundamento que ele utiliza para nulidade é que, deixa eu ver aqui, ele afirma que em nenhum momento a recorrente afirmou, é porque o Jorge traz, essa decisão foi feita pelo Jorge Abud, na DRJ, ele traz um argumento de que, lá no voto dele, ele coloca um argumento que no imposto de importação, o agente de carga, né, e enfim, quem que seja mandatário do importador, ele responde solidariamente pelo imposto de importação. Mas essa matéria, ela não invalida a decisão que ele deu, porque ele traz também no corpo do voto, e também consta do auto de infração, que o agente de carga, ele é também, ele é tratado como uma pessoa responsável ou que deve entregar as declarações pelas embarcações e pelas cargas que atracam no porto. Então, esse argumento que o Jorge trouxe da responsabilidade pelo imposto de importação foi apenas uma questão adicional. Ele, em relação ao próprio mérito, que é de imputar a penalidade para o agente de cargas, foi tratada. Até falo aqui de uma questão de responsabilidade da infração, que está no próprio auto de infração, que foi enfrentada pela decisão da DRJ. Então, eu creio que isso não seja motivo de nulidade, isso seja motivo para apresentar recurso, para se alterar a decisão, se fosse o caso, mas a decisão dele, nas outras partes, foi absolutamente correta, tratando exatamente do mérito e da causa que foi posta para análise. Não vejo como causa de nulidade, tá? Aí é fácil, então, a nulidade. E aí o resto é igual. A questão aqui da aplicação de várias penalidades, várias infrações num auto de infração só, que ele queria que fizesse cada infração em um auto separado, e a de não subsunção do fato à norma também, ele alega aqui de novo. Então, eu conheço parcialmente do recurso voluntário para, nesta parte, negar provimento. Ok, doutor Salvador, então, 185, conhecer em parte, na parte conhecida, negar provimento. Doutora Lisiane? Acompanho. Doutor Marcelo? Acompanho. Doutor Ari? Acompanho. Doutor Marco? Acompanho. Doutora Semiramis? Acompanho. Doutor Breno? Bloqueou. Doutor Breno? A Constituição tá boa. Acompanho, presidente. Ok, obrigado, doutor Breno. Então, E você? eu também acompanho, então, por unanimidade, conhecer em parte o recurso e na parte conhecida, negar provimento. Agora é o último, né? É o último, é o 283, né? 283. Isso, é o último. Esse aqui é igualzinho. Ele só tem uma coisa adicional. Ele é igualzinho. Tem a concomitância, tem o argumento de nulidade por não subsunção do fato à norma. Não, desculpa. É isso mesmo. Falta de motivação, né? Não subsunção do fato à norma. E o argumento também de que deve ser aplicado um auto de infração para cada conduta infracional, que ele não poderia reunir tudo no auto de infração só. Então, esses três argumentos são idênticos, tá? Ao tudo que a gente julgou até agora, ao 171, 165, tá? Então, concomitância e, na parte conhecida, negar provimento. A diferença que tem aqui, que eu estou dando um provimento parcial, ele argumenta que algumas declarações ele entregou no prazo, eu até coloquei aqui, ó, pedido de retificação, página 12, tá? Essas ocorrências aqui, que no auto de infração foram numeradas como 10, 11, 12, 13, ele fala que, na verdade, é uma retificação. Então, ele argumenta que ele entregou no prazo, das 48 horas até a atracação, mas depois que atracou, ele fez uma retificação da informação da carga. E essa retificação não tem previsão legal para multa por retificação. Inclusive, tem uma solução de consulta interna número 2, estabelecendo isso, de que não tem infração, não tem a multa de R$5.000 por informação retificada, tá? Eu fui verificar, então, o que eu decidi fazer aqui, ó? Tá aqui no segundo parágrafo, no título, pedido de retificação, eu coloquei no segundo parágrafo da página 12 aqui, né? Em breve conferência realizada nos documentos de folha 2 a 270,
constatei que, de fato, algumas delas são pedido de retificação. Não conferi todas, tá? Então, diante disso, a análise será de mérito, cabendo à autoridade de origem, no momento da liquidação, fazer a conferência exata de quais são as retificações ou não. Então, o que eu coloco aqui? Nos casos em que há retificação, não pode ser aplicada a penalidade porque ele entregou a declaração no prazo, está apenas alterando a informação depois que atracou a embarcação e não tem previsão legal para esta sanção de retificação. Então, qual que é a conclusão final aqui? Voto por conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dar parcial provimento por conta dessas retificações que não têm sanção. Não tira a dúvida, ele apresentou essa argumentação foi no recurso voluntário, não foi na impugnação? Na impugnação. E por que a Receita, porque tem até a solução de consulta, a Receita não se manifestou? Se manifestou, ela falou que a própria, essas declarações aqui, essas declarações que ele diz que são retificação, já eram, ele fala que isso também ofende o controle aduaneiro. Não, do direito, ele foi pelo direito, então. Mas ele falou também que, e aí é uma questão de conferência, por isso que eu falei aqui da conferência, ele falou que essas declarações já foram entregues fora do prazo. Eu fui conferir, as que eu conferi foram entregues no prazo, por isso que eu frisei aqui, ó. Aqui, ó. As infrações se prestam a sancionar condutas que... Eu frisei aqui, ó. Então, a multa deve ser exigida para cada informação que se tenha deixado de apresentar na forma e no prazo. E cada informação que se deixa de prestar na forma e no prazo estabelecidos torna mais vulnerável conforme o controle aduaneiro. Então, se a retificação estiver relacionada com uma informação que foi dada no prazo, não tem como aplicar sanção. O que a DRJ disse a retificação foi feita em declarações que já estavam atrasadas. Ah, tá. Aí sim. Tá? Mas é que tinha uma tendência de não aceitar as retificações, tanto que foi feita a solução de consulta e foi difícil acertar o passo aí. Mas eu acho que teria que constar isso na declaração parcial, para dizer que dá parcial provimento para afastar a penalidade nas situações em que foi apresentado declaração retificadora, mas a declaração original foi apresentada no prazo, para deixar claro o dispositivo. Eu posso até colocar, eu acho que é justo colocar, mas aqui no corpo do voto, ó, eu coloco as retificações realizadas em declarações apresadas de forma tempestiva, em que pese a retificação tenha sido realizada após a atracação, não constitui infração aduaneira diante da inexistência de disposição legal. Eu coloquei aqui no corpo do voto. Tá. Mas se for para deixar tudo mais claro, colocar no dispositivo, eu também coloco. Eu acho que era bom de colocar no dispositivo, porque para gerar dúvida. Aí é o texto que... Esse texto tá bom, cadê? Onde está aqui no voto? Aqui na página 12, quando tem o título Pedidos de Retificação, é o terceiro parágrafo. Retificação 1, 2, está aqui. Em breve, considerando o documento, constatei que de fato alguma delas são pedidos de retificação. Já disse? O próximo. A retificação realizada de declaração de forma tempestiva, em que pede a retificação terceirizada após a atracação. Ponto. Então, qual colocar isso? Dá parcial provimento para as declarações apresentadas de forma tempestiva, em que a retificação tenha sido realizada após a atracação. Tá bom. Pode ser assim? Ok. Dúvida, essa decisão não fica líquida, não? A gente não teria que mandar para eles conferirem? Já que eu pensei em decidir pelo direito e aí nesse caso, é que eu tô falando, como foi apresentado para a DRJ, eu entendo que já lá a DRJ já viu que existe, né? Mas se for opção pela turma de fazer diligência, eu não vejo, mas eu não acho necessário porque é bem assim, vamos dizer assim, a data está muito específica, não vai envolver uma análise de direito, vai envolver análise de data mesmo, mas se entender pela diligência, eu não acho que seja necessário, não, porque eu acho que a solução do direito já resolve. Eu acho que essa conclusão é porque lançavam antes da solução de consulta, e aí ficou esse vácuo. Na verdade, a gente mas hoje é muito tranquilo. Vai aplicar uma solução de consulta da Receita, que está sendo feita aplicando a própria solução de consulta que na época da decisão da DRJ não deveria estar sendo aplicada ainda. Só isso que a gente E a DRJ ela fala que ela entende que é dano ao horário e ofensa ao controle aduaneiro entregar a retificação atrasada. Ele fala isso no voto. E agora ela não pode mais falar isso. Uhum. Então, eu até pensei na questão da diligência, mas como eu conferi, algumas batem com o que ele falou. E eu estou analisando o direito. Tipo, a retificação não é a causa de sanção. Então,
No momento da verificação aí, se você detectar retificações de declaração tempestiva, então tem que afastar a penalidade. Tudo bem? Doutora Semiramis, tranquilo para a votação? Tranquilo? Então, só para ficar o dispositivo aqui, Indelei, para colocar na ata, eu coloquei assim, ó, isto posto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário para, nesta parte, dar parcial provimento para afastar as penalidades sobre as retificações realizadas em declarações apresentadas de forma tempestiva, em que pese a retificação tenha sido realizada após a atracação. Tudo bem assim? Tá, eu tinha colocado as exigências. Penalidades... Sobre as retificações realizadas... Não, eu botei sobre as declarações, sobre as retificações, sim. Realizadas em declarações tempestivas, em que pese a própria retificação seja feita após a atracação. E são todos nesse prazo após a atracação, não teve mudança da legislação? São todos... Não, aqui era 48 horas. Aqui era 48 horas até a atracação, né? E nos que eu verifiquei a identificação, ele tinha entregue a declaração original um dia antes desse prazo. Então, dava 48 mais 24. Marcelo, me ajudei. 72, né? 72 horas antes. Então, estava no prazo. Estou chutando os horários, tá? Talvez seja melhor não falar em horas, falar dentro do prazo. Isso. Né? Não falar em horas, porque pode ter alguma diferença aí de... Eu falei de forma tempestiva. Estava tempestivo. A declaração estava tempestiva. Isso. O que ele fez depois da atracação, ou depois do prazo, foi a retificação. Foi do prazo. Tá. Ok, podemos votar então. Doutora Lisiane? Acompanho. Doutor Marcelo? Acompanho. Ok, obrigado. Doutor Ari? Acompanho. Obrigado. Doutor Marco? Acompanho. Ok, doutora Semiramis? Acompanho. Obrigado, doutor Semiramis. Doutor Breno? Eu acompanho, presidente. Ok, eu também. Então, a decisão ficou conhecida em parte. Na parte precisa dar parcial provimento para afastar penalidade sobre as certificações e declarações apresentadas de forma tempestiva em que a indicação tenha sido feita após o prazo. Então, nesse caso, esse aqui é o repetitivo, ele vai ser aplicado a mesma decisão aí até o 293, o item 293, e agora seria o item 294, que é o primeiro da sessão da tarde de hoje, que eu vou dar um intervalo de 10 minutos para a gente iniciar essa parte que seria a sessão, é a sessão prevista para a tarde de hoje que está pautado, ok? Val, você pode encerrar a gravação, então, por favor?